Uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda. Para você que está se preparando para a sua próxima prova de português, professor Caco Pena, mais uma vez muito feliz em estar aqui com você neste canal de contato do YouTube, porque os outros você já conhece. Você já conhece também o nosso Facebook, @prova de português, o Instagram Caco Pena e o e-mail provadeportugues@yahoo.com.br. Mande a sua dúvida, mande a sua questão, de repente o nosso próximo vídeo pode ser com a sua questão. Vamos ver então a questão que o CESP deixou pra gente em 2015. Eu não sei se você conseguiu perceber isso, eu esqueci de explicar na aula passada, mas acredito que você tenha percebido. Esse texto era um texto bem longo, tá? Eu coloquei aqui os trechos do texto usados nos itens. Como é uma questão gramatical, se for uma questão de texto, claro que eu vou ter que ler o texto inteiro, você teria de ler o texto inteiro nessa prova, eram várias questões sobre ele. Mas para essa questão, que era bem conceitual, só os trechos já me bastavam. Então, eu coloquei aqui para você o trecho do texto usado no item A. Depois o trecho do texto usado no item B. Percebeu isso? Mas são trechos, fragmentos de texto que eram uma ideia completa. Beleza? Você já fez a questão? Se não fez, para o vídeo agora e faz antes de ver a resposta. Vai lá. Pronto? Pausou? Fez? Então vamos responder lá. No item A ele já diz, dada a regência do verbo proibir, a substituição do termo o parlamentar por ao parlamentar não prejudicaria a correção gramatical do texto. Bom, o que a gente tem? As incompatibilidades são da mesma forma impedimentos, embora de natureza diversa, que proíbem o parlamentar de obter vantagens e tudo mais. O texto continuava. Ele quer que eu troque o parlamentar por ao parlamentar. Cara, o verbo proibir me permite duas regências, com certeza. Eu posso proibir algo a alguém, né? Proibir o uso de celulares aos alunos. Beleza. Ou posso proibir alguém de algo. As duas regências são aceitas. Agora, proibir a alguém de algo, aí não rola. Porque aí você está colocando dois complementos preposicionados. Você está colocando dois objetos indiretos. Isso não dá. Então, posso proibir algo a alguém? Posso. Posso proibir alguém de algo? Também posso. Mas misturar as duas regências, aí não vai rolar. Aí não vai rolar. E foi isso que ele me propôs. Se ele tirasse a segunda preposição, daí a gente poderia começar a pensar. Mas manter essa preposição colocando mais uma, dois objetos indiretos, aí não vai rolar. Aí não vai rolar. A gente não tem um verbo transitivo indireto e indireto. Beleza? Então nada feito, seu CESP, nada feito. Vamos ver, na B ele me perguntou se o uso do acento indicativo de crase em a eleição é exigido pela presença do substantivo impedimento e pela presença de artigo definido feminino que determina o substantivo eleição. Aliás, um dos grandes motivos de eu ter posto essa questão e ter selecionado essa questão para a gente fazer juntos foi esse item. Esse item gerou muita dúvida. Porque o cara vê assim, bom, enquanto a inelegibilidade é um impedimento prévio à eleição que torna nulos os votos dados ao cidadão inelegível, a incompatibilidade é um impedimento posterior ao pleito eleitoral e proibitivo do exercício do mandato. Então você percebeu, já no A, que ele está falando das incompatibilidades, que são impedimentos. Tá? A inelegibilidade é um impedimento prévio à eleição. A incompatibilidade é um impedimento posterior ao pleito eleitoral. Certo? Então ele está falando que um é anterior, o outro é posterior. Acontece que eu não posso nunca pensar em um exemplo meu e falar, mas no meu exemplo funciona assim, e jogar o meu exemplo para o do texto. Porque muita gente pensa como? Caco, mas eu posso dizer que isso é um impedimento à eleição, não posso? Pode, se for só isso, pode. Né? Tal coisa gera impedimentos à eleição. Aí eu teria o substantivo impedimento regendo
a preposição a. Eu teria o substantivo impedimento como transitivo, vamos dizer assim. Tudo bem. Mas não é o caso daqui. Só para você perceber, eu vou trocar o prévio a e o posterior a por antes e depois. Enquanto a inelegibilidade... Tá difícil essa palavra, hein? Enquanto a inelegibilidade é um impedimento antes da eleição, imagine, um impedimento que ocorre antes da eleição, que torna nulos os votos dados ao cidadão inelegível, a incompatibilidade é um impedimento depois do pleito. Então perceba que se eu trocar aqui por um antes e um depois, o que vai acontecer é antes de e depois de. Caco, o que você quer me mostrar com isso? Eu quero te dizer que essa eleição não está associado a um impedimento. Não é que assim, isto é um impedimento a algo. Não. Ele está falando de vários impedimentos. A inelegibilidade é um impedimento e a incompatibilidade é outro impedimento. Um impedimento acontece antes da eleição. Outro impedimento acontece depois da eleição. Certo? Só que em vez de usar antes e depois, ele usou prévio. Prévio e proibitivo. Não, aqui, e posterior. Prévio e posterior. Certo? É antes da eleição. Então, esse é um impedimento prévio à eleição. O outro é um impedimento posterior ao pleito eleitoral. E onde você quer chegar, Rafa? Eu quero chegar à percepção de que eu tenho uma preposição mais um artigo aqui? Sim. Mas quem pede essa preposição nesse contexto é o substantivo impedimento? Não. É o prévio. Percebeu? É prévio a quê? Prévio a eleição. É posterior a quê? É posterior a o pleito eleitoral. Então ele é um impedimento. Esse impedimento é posterior ao pleito. Então assim como aqui, esse cara não está ligado ao impedimento, o impedimento está aqui, pontual, aqui mesma coisa. Então é posterior a quê? É prévio a quê? Tenho o artigo antes de eleição, beleza, mas a preposição a não é exigida aqui pelo substantivo impedimento. Mais uma vez, em outros contextos, eu posso ter uma preposição exigida pelo substantivo impedimento? Posso, mas em outros contextos. O CESP não me deu outro contexto, o CESP me deu esse contexto em que a preposição está exigida pelo prévio e não pelo impedimento. Por isso que eu vou deixar como incorreta essa sentença. Ficou claro isso para você? Eu espero que sim. Tá? Muita gente questionou, quer dizer, mas o impedimento a algo. Sim! E me dá outros exemplos, mas não são outros exemplos. Tem que trabalhar sempre com o exemplo que eu tenho na banca, com o exemplo que o texto me deu. Por isso que, quanto menos tabelas e mais leitura eu tiver, maior vai ser o meu sucesso no meu concurso público. Percebeu? Menos tabela e mais leitura. Esse é o grande segredo da prova de português. Menos tabelas, menos exemplos prontos e mais leitura, mais se entregar para o texto, mas perceber o que ele fez, não o que eu queria que ele tivesse feito. Falo isso em vários vídeos e vou falar isso em vários outros. Questão C, na linha 2, caso o advérbio preliminarmente fosse colocado depois de distingui-la, feitas as devidas alterações na pontuação, o sentido original seria mantido. Vamos ver o que a gente tem aqui. Para que se possa definir a inelegibilidade, é necessário, preliminarmente, distingui-la de outro instituto que com ela não se confunde, a incompatibilidade. O que ele quer que eu faça aqui? Vamos lá. Ele quer que eu troque o preliminarmente de posição. Ele está antes do distingui-la e quer que eu coloque depois do... Não, pera, eu estou no item errado aqui. Pera, aqui. Ele está antes do distingui-la e quer que eu coloque depois do distingui-la. Cara, para que se possa definir a inelegibilidade, é necessário preliminarmente distingui-la de outro instituto que com ela não se confunde. Então, quer dizer, para eu definir a inelegibilidade, primeiro eu preciso fazer o quê? Distingui-la de outro cara.
Depois que eu já distingui a inelegibilidade da incompatibilidade, aí eu vou fazer outra coisa. Que aí o texto vai dizer o que quer fazer. Mas primeiro eu vou diferenciar do outro. Depois eu vou definir, beleza. No de baixo, para que se possa definir a inelegibilidade, é necessário distingui-la preliminarmente de outro instituto que com ela não se confunde, a incompatibilidade. Nessa segunda leitura, se eu coloco é necessário distingui-la preliminarmente de outro instituto, significa eu preciso distingui-la primeiramente, vamos dizer assim, de outro. Depois eu vou distingui-la de um terceiro cara. Percebeu? Eu vou distinguir primeiro desse, depois desse. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto quer, primeiro, eu vou fazer a distinção entre esses dois caras. E não fazer a distinção primeiro desse e depois de outro. Ficou claro isso? Cara, mais uma vez, não tenho tabela para te apresentar com isso. E não posso dizer assim, então advérbio preliminarmente, sempre que tiver depois do verbo vai ter um sentido diferente, porque nesse exemplo tem? Não. Se eu colocar assim, preliminarmente, vamos fazer a lição. Vamos fazer a lição preliminarmente. Tá bom, não tem outra possibilidade. Nesse caso, coloquei lá no fim. Beleza? Então, assim, eu posso fazer uma inversão de advérbios não mudando sentido. E posso fazer inversões de advérbio mudando sentido. Mais uma vez, a resposta está no texto. Está lá, na leitura. O que significa o de cima? O que significa o de baixo? Eu sempre vou para o contexto. Beleza? Então, não posso fazer essa substituição sem alteração semântica. No item D, ele me diz que a forma pronominal lá, em distinguir lá, poderia ser corretamente deslocada para imediatamente antes da forma verbal, escrevendo-se a distinguir. Então agora sim, o slide que eu tinha posto naquela hora, agora sim ele pegou o distingui-la e colocou antes do verbo. Será que eu posso fazer isso? Bom, lembra da máxima da colocação pronominal. Nunca se começa um período com pronome oblíquo átono. Essa, cara, é a máxima da colocação pronominal. Isso eu não vou ferir nunca. Nunca se começa um período com pronome oblíquo átono. Te amo, me empresta, enfim, amo-te, empresta-me, beleza? Agora, no geral, eu posso considerar que eu nunca vou começar isso sempre. E no geral, depois da vírgula, tá? Eu digo no geral porque assim, depois de uma vírgula, existe a opção de fazer um negócio chamado atração remota. O que seria atração remota? Antes da vírgula, eu tenho um fator de obrigatoriedade da próclise, pronome antes do verbo, e eu coloco um advérbio intercalado. Quer dizer, eu tenho a obrigação da próclise na sentença, intercalei o advérbio aqui entre vírgulas. Então eu posso respeitar essa obrigatoriedade da próclise que eu tinha antes da vírgula sendo o advérbio intercalado, como se a oração ficasse na sequência. Não é o caso agora de eu me aprofundar em atração remota. Saiba que existe isso. Futuramente, de repente, a gente pode até ver uma questão que trabalha com isso, tá? Que apareça um exemplo de atração remota, enfim, mas não é comum de fato. Então, assim, não sendo um caso de atração remota, o que é pouco, mas pode acontecer, eu, depois da vírgula, não coloco pronome oblíquo átono. Aí eu coloco em ênclise. Ou, se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, mesóclise. Mas não é o caso, tá? Aí o verbo está no infinitivo. Então, depois da vírgula, como se eu estivesse começando de novo, não vou colocar próclise. Na sua redação, por exemplo, você pode, depois de uma vírgula, coloca sempre ênclise. Ou com verbo no futuro, mesóclise, mas não próclise. Por quê? Pode ser que fosse um caso de atração remota e você pudesse colocar próclise depois da vírgula? Pode. Mas a atração remota não me impede de eu colocar ênclise. Eu posso não respeitar a atração remota e partir do princípio de que depois da vírgula eu sempre coloco ênclise. Percebeu? Depois da vírgula eu não coloco pronome. Eu posso. Então, mesmo que você fique em dúvida
Será que nesse caso eu poderia colocar antes? Coloca depois, meu velho. Depois vai estar certo, com certeza. Percebeu? Aí, nesse caso, eu não tenho uma questão da tração remota, então não poderia, de fato, colocar. Se eu tivesse um advérbio sem vírgula, aí a próclise é obrigatória. Lembra? Advérbio sem vírgula obriga a próclise. Mas ele colocou esse cara entre vírgulas, então no texto está entre vírgulas, então eu não posso deixar o pronome oblíquo em próclise. Fechou? Incorreto. Mais um item. E no item E, admite-se para o adjetivo supervenientes a variante sobrevenientes. Cara, eu peguei para você aqui um trechinho uma tela do dicionário online que fala o significado de sobreveniente, capaz de sobrevir, que acaba por acontecer depois, cujo surgimento aparece depois, subsequente. E olha bem aqui do ladinho, o que ele me diz? Sobreveniente é sinônimo de superveniente. Pronto. Sobreveniente é sinônimo de superveniente. Foi isso que ele pegou. Vocabulário. Aí é vocabulário. Eu voltando no texto, conseguiria chegar a isso? Sim, claro. Cara, se você não conhecer o vocabulário, um texto que é em dúvida, perceba, pelas outras, tendo certeza das outras, eu conseguiria marcar essa de qualquer maneira. Tá? Conheço o vocabulário, já vou direto, nem preciso pensar nas outras. Pô, sei o vocabulário, já vi que tem uma questão de vocabulário lá e eu conheço, pô, já mato, nem vou ficar pensando nas outras. Por isso que eu falo sempre pra você, cara, questão de múltipla escolha, leia sempre todas. Leia sempre todas. Porque imagine, você pensou tudo que eu te falei na A, tudo na B, tudo na C, tudo na D. De repente na E, você viu que era uma questão de vocabulário que você conhece a palavra. Pô, já iria direto. Conferiria as outras, lógico, mas só por desencargo de consciência, porque se eu sei que sobreveniente é sinônimo de superveniente, já resolvo. Também posso voltar no texto, ver o contexto, tudo mais. Ou ir por exclusão. Não sei vocabulário e não entendi nada do contexto. Vou por exclusão, vou indo pelas outras. Entre saber as outras que com certeza estão erradas e essa, que de repente eu não conheço o vocabulário, eu não vou marcar uma que com certeza está errada. Tranquilo? Então você tem recursos, você tem caminhos. Uma questão do CESP, quero saber o que você achou. Se você achou fácil, médio ou difícil. Já te digo que é uma questão exigente. Agora, se você viu tranquilidade nessa questão, você está legalzão. Nos conceitos gramaticais. Se de repente você viu, né, um certo grau de desafio, beleza, também o importante é ter acompanhado. Saiba que sim, essa é talvez uma das questões mais exigentes que a gente já tenha feito aqui no Prova de Português. Beleza? Mas quero saber de você, o que você achou? Você foi bem? Você acertou, errou a questão? Você achou fácil, médio, difícil? Comenta aqui embaixo, me avisa o que você achou e qual é a banca que você quer ver aqui. Eu vou continuar com o CESP. Vou continuar um pouco com o CESP. Uma questão agora do TRE, uma questão de certo e errado. Tá? Dá uma lida aí, coloquei para você o trechinho do texto. Dá uma lida na alternativa, na afirmativa, veja se está correta ou incorreta de acordo com o texto que ele apresentou. Beleza? Faça a questão e te encontro em breve aqui no Prova de Português ou pelo e-mail provadeportugues@yahoo.com.br ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, enfim, te encontro em breve em diversos lugares. Beleza? Um grande abraço. Opa, posso cair aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima. Falou!